Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa segunda aula da disciplina de Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas, que terá como tema processos de degradação naturais e antrópicos. Vamos passar para o próximo slide. Bom, então nossa aula de hoje terá como objetivo analisar os processos de degradação, compreender os fatores que levam à degradação ambiental e refletir sobre como evitar a degradação. Bom, então, primeiro, vamos entender o conceito de degradação. A nossa Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938 de 1981, traz o conceito de degradação como sendo a alteração adversa das características do meio ambiente, né? Então, o homem pode impactar a natureza de várias formas, e esse impacto ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Quando esse impacto ele é negativo e degrada as características desse ambiente, a gente chama de degradação. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma vossoroca, um processo de erosão, compreendendo a degradação do solo. Bom, outro processo de degradação é o desmatamento. O desmatamento ele pode ser ocasionado, né, por uma atividade agrícola ou pecuária, né, para a expansão dessas áreas, para o plantio ou para a criação de gado, para o aproveitamento comercial da madeira e também para obras de infraestrutura, né, como construção de estradas, de cidades, de linhas de transmissão. Então, por esses motivos, ocorre o desmatamento. Porém, o desmatamento ele causa graves impactos, né? Principalmente perda de biodiversidade, impactos relacionados à fauna, porque essas espécies elas ficam sem o seu hábitat natural e muitas vezes elas são afugentadas e hoje em dia a gente até já viu vários casos, né, dos animais nas cidades em busca de comida, né, porque com o desmatamento houve a degradação do seu hábitat, ele ficou sem comida, então esses animais vêm para as cidades à procura de alimento. O desmatamento, ele também afeta o clima, né? Como nós sabemos, a floresta, ela retém a umidade necessária e, da mesma forma, com a radiação solar, essa umidade evapora, forma-se as nuvens e precipita novamente, né? Então, numa região onde não há floresta, não há retenção dessa umidade e, consequentemente, o clima ele fica mais árido. O desmatamento ele também contribui para o aquecimento global, né? Que é uma intensificação do efeito estufa, que é um efeito natural. Então, com a retirada da vegetação, com o desmatamento, há uma liberação do gás carbônico para a atmosfera, formando essa camada, né, que a gente chama de os gases de efeito estufa. Então, aqui nessa camada, ela impede que a radiação solar que atinge a Terra, ela seja irradiada para a atmosfera, né? Então, a radiação solar atinge a superfície da Terra, parte dela é refletida, parte dela é absorvida pela Terra e é irradiada na forma de calor. Então, essa camada formada pelos gases estufa, ela funciona como se fosse uma peneira. Então, ela deixa passar a radiação solar, mas retém o calor, né, agindo de uma forma semelhante a uma estufa. É igual quando a gente deixa um carro no sol, então o vidro é como se fosse essa camada. A radiação solar passa e o calor fica retido ali dentro do carro. Outro processo de degradação dos ambientes são as queimadas. As queimadas,
elas podem ocorrer de forma natural em alguns ecossistemas, né, como, por exemplo, o cerrado. Então, aqui a gente tem, nessa imagem, essa espécie aqui, uma flor, que é a caliandra do cerrado, né, no seu processo aqui de regeneração natural. Né? Então, a área passou por um processo de queimada, que é um processo natural nessa região, e as espécies elas conseguem se regenerar, se rebrotar aqui nesse ambiente. As queimadas também são muito utilizadas na agricultura, principalmente na agricultura de subsistência ou na agricultura familiar. É uma prática muito antiga, que a curto prazo ela tem um benefício, porque a queima da serrapilheira, né, aquele material orgânico ali na camada superficial do solo, vai liberar rapidamente os nutrientes. Então, quando ocorre a plantação, as plantas têm uma disponibilidade, uma oferta muito grande de nutrientes e elas se desenvolvem melhor. Porém, como houve uma rápida liberação desses nutrientes para o ecossistema, a longo prazo, esses nutrientes não estarão mais disponíveis. Então, hoje já não é mais recomendada a queimada para a agricultura, porque sabe-se que a longo prazo causa um empobrecimento do solo com a perda dos nutrientes. E também a queimada, ela tem um problema quando ela foge de controle. Né? Muitas vezes o agricultor ele vai fazer uma queimada para poder preparar ali a sua área na sua propriedade, né, para uma plantação, só que devido à ação do vento e outras ações, esse fogo ele pode se espalhar e atingir proporções muito maiores, né, causando graves impactos ambientais. Bom, outro processo que também causa bastante degradação ambiental é a mineração. Desde uma pequena mineração de seixo, de areia, né, no leito dos rios. Então, esses equipamentos, né, conhecidos como dragas, destroem as margens dos rios, causando assoreamento e poluição também aqui dessas águas. Né? Aumenta a turbidez dessa água, com o aumento dessa turbidez, impede a penetração da radiação solar, impede com que o fitoplâncton realize a fotossíntese e assim interfira em toda a cadeia alimentar aquática. E as minerações de grande porte, né, causam um impacto imenso com uma grande transformação da paisagem, né, como a gente pode ver aqui nessa foto, um imenso buraco, né, que foi aberto aqui nessa área, que após a conclusão das atividades, né, o fechamento dessa mina, essa atividade de mineração obrigatoriamente terá que apresentar um plano de recuperação de áreas degradadas. Já mostra ele lá na frente. Um outro problema da mineração também é o rejeito. Né? Então, muitas vezes, esse rejeito contém alguns metais pesados e outros compostos que causam danos à saúde humana. Né? Então, muitas vezes, a mineração ela produz esse rejeito, né, no seu processo, e esse rejeito, muitas vezes, são armazenados, né, em grandes lagoas, e como aconteceu, né, o caso triste lá em Mariana, do rompimento de uma dessas barragens, esse rejeito, né, causou uma grande destruição na área, causando a contaminação do solo, contaminação, né, do Rio Doce, morte de peixes, morte de várias pessoas, né, e também a contaminação da saúde dessas pessoas. Sendo que esse rejeito ele poderia muito bem ser utilizado produção de material na construção civil, por exemplo. Né? Então, hoje, para uma atividade de mineração funcionar, obrigatoriamente ela precisa apresentar um PRAD, que é um plano de recuperação de áreas degradadas.